Entenda o emagrecimento, parte 2. Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de concluir o raciocínio que a gente começou no episódio anterior sobre emagrecimento. Mas primeiramente, vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir, faça o seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Antes da pauta, se você ainda não ouviu a parte 1, para aqui, volta no episódio anterior para pegar os conceitos iniciais que são importantes para a gente prosseguir com essa nossa conversa desse episódio, tá? Então, só para recapitular um pouco, no episódio passado, a gente falou de como é importante manter o estômago e o intestino saudáveis para proporcionar não só um emagrecimento saudável, mas um funcionamento mais harmônico e saudável do organismo como um todo. Falamos também como uma pequena pincelada, né, sobre a importância do carboidrato para a nossa vida e uma consequência deletéria para a nossa saúde, que seria o excesso de glicose no sangue. Falamos também sobre como o consumo do brasileiro desde os anos 60 até hoje em dia não mudou na quantidade de carboidrato, né? Então, era uma pergunta de por que estamos engordando. E, na verdade, a gente não mudou na quantidade de carboidrato, como a gente viu, né? A gente mudou na qualidade deles, que piorou muito. E também no aumento das proteínas e gorduras como um todo, que favoreceram o aumento do consumo calórico. Esse é o principal motivo de estarmos engordando, o aumento do consumo calórico. Toda aquela conversa ela precisa estar bem assimilada na tua cabeça agora, porque nesse episódio eu vou trazer uma analogia bem fácil e bem simples para entender como que a gente emagrece, tá? É claro que eu não vou conseguir detalhar cada processo aqui, cada via metabólica, descrever todos os componentes moleculares que participam do processo, porque não é esse o objetivo aqui, tá? O objetivo aqui nesse episódio é fazer com que as pessoas que não são da área da saúde entendam melhor sobre como é o emagrecimento, sem precisar estudar os menores detalhes da bioquímica, da fisiologia, da anatomia e por aí vai. Com o que teremos aqui hoje, você já vai sair entendendo melhor do que muito coach maldito de Instagram que só sabe extrapolar mecanismos e protocolos para tudo e pagar de sabichão para as pessoas darem dinheiro para essa corja amaldiçoada. Então, para a gente poder fechar essa nossa conversa hoje, além do que a gente viu no episódio passado, vamos agora olhar para os componentes do balanço energético. Esse termo, balanço energético, ele já tem que pintar uma imagem na tua cabeça daquela balancinha com 2 pratos, né, um de cada lado, e num lado você tem o consumo energético, no outro lado você tem o gasto energético, beleza? Em linhas gerais, o nosso corpo ele entende significativamente bem o quanto entra e o quanto sai de caloria. Só que é claro, tá? É claro que a gente não é um monte de robô calculador automático preciso, tá? Não é para achar que você come um doce que tem, por exemplo, 250 calorias e seu corpo vai registrar igual uma planilha do Excel. Olha, entraram 250 calorias aqui, hein? Fica esperto. Ou então, para achar que quando você deita na cama para dormir no final do dia, teu corpo vira para você e fala: aê, a gente gastou 1.600 calorias hoje, uhul! Não, para, tá? Pode parar. Pensa que, na verdade, ele faz aproximações frente ao quanto o seu organismo precisa para simplesmente funcionar. Um pequeno parêntese aqui é que para o mesmo gasto calórico, a gente pode usar diferentes fontes energéticas, diferentes substratos energéticos. É aí que muita gente peca, tá? Mas a gente vai detalhar isso em outro episódio, porque é um assunto mais extenso, ele merece um episódio só para isso. Mas vamos lá, os componentes. Em primeiro lugar, a gente tem a taxa metabólica basal, que é aquela de quando eu acordo, não me mexo ainda, alguém vem e avalia o quanto meu corpo está gastando de caloria.
E a gente tem também a taxa metabólica de repouso, que ela é tipo assim, tô lá em casa de boa, lavei a louça, arrumei meu armário, etc. e parei. Fico ali uns 15 minutos de repouso e aí sim alguém vem e avalia o meu gasto calórico nesse repouso. É importante salientar que esses dois valores aí, seja eles medidos ou estimados através de fórmula, eles não são estáticos, tá? Eles vão ter pequenas variações ao longo do dia e ao longo da semana, e isso já diz pra gente que nenhuma fórmula que a gente usar vai ser 100% precisa. Isso não quer dizer que eles não servem para nada, claro que eles servem, tá? Só que a ideia é pensar no resultado dessas fórmulas não como um valor fechado, restrito, mas como um norte. Digamos que a gente fez lá, né, o teu cálculo através dessas fórmulas preditivas e deu, por exemplo, 1.600 calorias de taxa metabólica basal. Na realidade, não vai ser exatamente 1.600, mas aproximações disso, né, para mais ou para menos, para guiar a nossa conduta. Eu diria que é importante ter esse norte como ponto de partida, tá? Continuando, depois da taxa metabólica basal ou de repouso, né, dependendo de qual situação for medida, a gente tem o nível de atividade física, tem o efeito térmico induzido pela atividade física e o gasto de exercício físico, né, caso você faça algum. Vamos lembrar que a atividade física e exercício físico são duas coisas diferentes. É importante pontuar isso aqui, tá? Porque tem muita gente que acha que os dois são a mesma coisa. Não são. Atividade física você pode entender como qualquer movimento muscular no seu dia a dia. Andar, subir escada, levantar móveis para limpar o piso, lavar a louça, caminhar com o cachorro e por aí vai. Exercício físico, por outro lado, é uma atividade física estruturada, com finalidade e sistematizada. Então ela é planejada. Então, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico, entende? Beleza. Continuando, a gente tem também o efeito térmico induzido pela alimentação. Porque quando a gente come alguma coisa, a gente também gasta energia para metabolizar essa refeição. E dentre os macronutrientes, a proteína, por exemplo, é o nutriente que mais gastamos calorias para digerir. Então ele tem um maior efeito termogênico. E em segundo lugar, a gente tem o carboidrato, e em terceiro, que tem o menor efeito termogênico, é a gordura. Como curiosidade, esse é um dos motivos de por que a gordura é mais facilmente armazenada como energia. Ela tem um efeito térmico baixo, então a gente gasta muito menos caloria para poder metabolizar ela. E o nosso corpo, de forma inteligente, prefere armazenar energia em forma de gordura, né, porque é mais fácil metabolizar. E é claro que esse não é o único motivo da gente guardar energia em forma de gordura, só que ele é um dos motivos, tá? Então, para resumir, a gente tem a taxa metabólica basal barra taxa metabólica de repouso, né? Depende da forma que você for medir, o nível de atividade física, o efeito térmico induzido pela atividade física e o efeito térmico induzido pela alimentação. Isso eu estou falando de uma forma bem simplificada, tá? Partindo daí, vamos estabelecer algumas coisas. É importante medir a taxa metabólica basal? É importante, mas não é crucial. Tá? Não é a taxa metabólica basal que vai fechar o cerco da tua alimentação e te dizer o que comer, quanto comer, quando comer ou como comer. Tá? Tanto é que tem aí estratégias não prescritivas que a gente nem mede, nem calcula a taxa metabólica basal tipo assim, obrigatoriamente. Tá? Uma outra coisa é que são raríssimos os casos em que medir a taxa metabólica basal com precisão vai realmente ser a diferença que precisava para atingir o resultado ou que vai influenciar tanto assim na estratégia alimentar. Segundo ponto é que muita gente superestima o gasto calórico do exercício físico e subestima o gasto calórico da atividade física. Entenda que muitas vezes o exercício físico ele tem ali, vai compor em média 1 e meia do teu dia, no máximo ali, né? Quando você não é atleta, por exemplo. E quando muito, ele gasta não muito mais do que uns 400 calorias ali, na média, do que a população comum faz de academia. Só que a atividade física, ela está em todas as outras horas do dia que você está acordado. É por isso que é importante você se mexer ao longo do dia, ser mais ativo, porque
É muito mais fácil você gastar mais calorias na atividade física, que tem muito mais horas no seu dia, do que você gastar num treino de 1 hora. Tá? Isso que esse gasto calórico a gente vai ver também em outro episódio. Eu já falei também no episódio anterior, né, de por que precisamos treinar para emagrecer, que no caso do exercício físico a gente gasta muito mais caloria no período do descanso também. Mas aqui eu estou falando do gasto durante o treino. Então, ir mais a pé para os lugares quando for possível, estacionar o carro um pouco mais longe do seu destino e andar o resto, subir escadas ao invés de usar o elevador. E se você trabalha em home office, ao invés de ficar sentado o dia todo, faça intervalos para andar pela casa, passear um pouco com o cachorro. Se você trabalha em escritório, mesma coisa. Faça umas breves pausas, sempre que possível, para ir pelo menos no banheiro, ou então descer um andar para pegar água lá. Ao invés de pegar água no seu próprio andar, desce um andar e pega água no andar de lá e depois volta. E vai pela escada. Em tempo, não acreditem no gasto calórico medido por esses smartwatches, tá? Porque eles superestimam muito, beleza? Eu vou deixar na descrição um artigo como exemplo que ele avaliou o gasto calórico mensurado por 4 tipos de smartwatches, desde que medem frequência cardíaca, gasto calórico, etc., comparado, né, com mensurado por calorimetria indireta, que é mais preciso. Em geral, esses relógios medem bem a frequência cardíaca, mas eles falham miseravelmente em medir o gasto calórico. Alguns conseguem medir um pouco melhor do que os outros, só que ainda é uma medição muito longe do real. Então não caia nessa de olhar para o reloginho e ver que depois da sua musculação você gastou 700 calorias, porque não é tudo isso. Tá? Eu estou falando isso porque tem gente que vê esses valores no relógio e acha que ganhou um crédito para poder comer um pouco mais, já que gastou bastante no treino. Isso aí é asneira. Não acredite cegamente no relógio. Terceiro ponto. Nosso corpo não é tão burro a ponto de ser enganado por coisas muito basais e inertes, como, por exemplo, tomar um shot de limão com própolis e glutamina para basicamente reiniciar a tua imunidade, ou para emagrecer, ou para reforçar a tua saúde, ou também aquelas baboseiras de água alcalina, homeopatia, enfim. Um dos argumentos mais usados nessa situação é que é um negócio milenar e deve ser respeitado. Então vamos lá, guerras, escravidão e outras coisas terríveis também são milenares. A gente vai defender elas por causa disso? Não, né? Mas beleza, esse aqui não é o episódio para bater nessa tecla. Esse tópico aqui foi só para pontuar e fazer você começar a refletir qual o motivo de acreditar cegamente nessas coisas e achar ruim fazer as coisas básicas que funcionam, só que levam tempo. E parte desse furor que a gente tem de querer emagrecer para ontem vem não só do imediatismo, como também de uma pequena, mas importante tendência que muita gente tem de não querer se responsabilizar pelo processo e jogar a culpa em alguma coisa externa. Ah, eu não emagreci porque o suplemento era ruim, ou porque o manipulado que o doutor passou não era para mim, ou porque o meu parceiro só me chama para comer besteira, ou porque meu trabalho é um saco. Em todas essas situações você pode intervir, mas prefere terceirizar a culpa, porque se der errado, eu não preciso me punir, eu puno o outro, né? Mas vamos lá. Essa introdução com os componentes do balanço energético e com todo esse papo moral foi para contextualizar o ponto de partida que a gente tem e que o nosso organismo tem, e ainda bem que a gente consegue desvendar esses mecanismos básicos. Dito isso, vamos dar uma aglutinada nas coisas aqui para vocês entenderem de forma mais fácil sobre esse cenário do emagrecimento. Porque parte do problema dessa confusão toda que a gente tem hoje em dia é a dificuldade em juntar os conceitos e integrar as vias, fora toda a desinformação que se passa pelos picaretas internet afora, né? Então vamos lá. Vamos imaginar 2 caixinhas onde a gente guarda o que a gente come. Nós não guardamos comida no estômago, a gente guarda nessas 2 caixinhas. Tá? E essas 2 caixinhas têm nome. Uma delas é os músculos e uma delas é o fígado. A gente guarda comida nessas caixinhas sempre em forma de energia, de glicogênio muscular e hepático.
tá? Não é para pensar que a gente guarda literalmente a comida nesses lugares. A gente guarda em forma de energia, glicogênio. Quando que a gente vai guardar energia em forma de gordura? Simples. Quando você fizer uma refeição, chegar o momento de você estocar nessas caixinhas e essas caixinhas estiverem já cheias. Se a caixinha estiver cheia, você vai estocar comida, a caixinha vai transbordar e tudo que transbordar vai virar gordura. E a gente tem 3 principais motivos para a gente estar sempre cheio. O primeiro motivo é ter pouco músculo. Concorda comigo que quanto mais músculo você tem, maior é a capacidade de estocar comida? Isso aí é essencial. Pensa na caixa que a gente está usando nessa analogia. Se for uma caixa grande de músculo, significa que você tem mais músculo, certo? Quanto mais músculos você tem, mais você pode comer, porque mais lugar para armazenar a comida você tem. Segundo motivo é você não usar a energia que está guardado dentro dessas caixas. Imagina que você tem um carro que você não anda com ele regularmente, mas você enche o tanque todo dia. O que vai acontecer? Vai transbordar. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. E a terceira coisa é como você vai encher essas caixinhas. Imagina que a gente testou você, fez aquela análise corporal DEXA, fez calorimetria, a parada toda, e descobrimos que você tem 19 quilos de músculo. Então você tem lá 19 caixinhas de músculos e ainda bem um fígado. Então você tem 19 mais 1. No total você tem 20 recipientes que estocam comida em forma de energia. O que as pessoas fazem hoje em dia quando querem emagrecer? Elas restringem até o talo, né? E a gente já viu no episódio anterior que restringir demais não é um bom caminho. O que é o emagrecimento saudável, né? É você gastar mais do que você come. Só que não é você gastar muito mais do que você come. Porque quando você restringe muito a sua alimentação, você basicamente está chegando para o teu corpo e falando assim, meu brother, a gente está em guerra. E o teu corpo vai tomar 3 atitudes. A primeira é, imagina que nessas baterias de exame que a gente descobriu, quantas calorias você precisa para sobreviver, para não fazer nada no seu dia, só para sobreviver. Imagina que deu, por exemplo, 1.800 calorias. Imagina que você está lá com sobrepeso, né? Tá com bastante excesso de gordura corporal. Então, 1.800 calorias é muita coisa. Dá para você emagrecer sem sofrimento. Mas aí você foi lá, começou a seguir a dietinha da blogueira, a dietinha do Instagram e começou a comer 1.000 calorias. Teu corpo vira para você e fala assim, meu irmão, como assim? Eu preciso de 1.800 para te manter vivo. Tu vai comer 1.000? Beleza, senta aí. A primeira coisa que ele faz ele vai começar a gastar 999. Não é para se prender na matemática exata, tá? O que é para entender disso é que ele começa a gastar menos do que o que você ingeriu. Ou seja, ele se adapta naquilo que você come. Ele se adapta na quantidade de energia que você oferece para ele. Então, nesse cenário, você começa a dormir mal, você começa a não ter disposição, dor de cabeça, começa a ficar cansado o dia todo, ficar com a imunidade baixa. É tipo o telefone. Quando teu celular chega lá nos 10% de bateria, o que ele faz? Ele entra no modo de economia de bateria. Ele às vezes não vai tocar, não vai vibrar, vai diminuir o brilho da tela. Teu corpo vai agir mais ou menos dessa forma nesse cenário. E desculpa os colegas da área, tá? Porque eu estou simplificando muito, só para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, teu corpo está apenas sobrevivendo, mas ele não está trabalhando no máximo da performance que ele tem. Ele está economizando energia. Outra coisa que o teu corpo faz quando você restringe demais o pouco que você come, ele não pega tudo e já joga na caixa dos músculos. Ele pega uma parte e armazena em gordura. Sabe por quê? Por causa da sobrevivência. A gordura é a fonte principal, preferida no nosso corpo para utilizar de energia. E se você está comendo muito pouco, ele não sabe quando que vai vir comida novamente. É como se o teu corpo pensasse tipo assim, se faltar energia, eu tenho onde pegar, porque esse boçal aqui está comendo muito pouco, então eu preciso armazenar para ter energia de onde tirar. Só que aí está o problema, porque na maioria dos casos, ele só vai usar a gordura, que é a fonte principal dele, quando ele detonar músculo. Ele não vai querer ir direto já na fonte preferida dele.
Então a primeira coisa que o teu corpo faz é economizar energia. Segundo, pegar um pouco do que você come e armazenar em forma de gordura. E por último, ele precisa buscar energia em algum lugar, que é o que eu falei, né? Onde que ele vai buscar? Nos músculos. Você começa a perder massa muscular. Lembra do que a gente falou no episódio passado? Que restringir muito a dieta a longo prazo leva a uma redução na liberação de insulina, redução na produção da gordura e na prática você vai ter catabolismo. Você perde massa muscular. Por isso que nesse processo de uma dieta muito restritiva, às vezes você pode olhar lá e achar que está indo muito bem, porque você vai subir na balança e vai olhar lá e não, perdi 10 quilos. Maravilha! Só que a balança não te contou que você perdeu 8 de músculo e 2 de água. De gordura, nada. E o que acontece a partir desse ponto? Primeira coisa é que ele estabiliza, você vai parar de perder. Tanto é que depois de um tempo, você pode comprovar isso, depois de um tempo, comendo a mesma quantidade que te fez perder 10 quilos, você fatalmente não muda nada. Você vai lá subir na balança, você vai estar com mais 3. E aí você fala assim, porra, não é possível que eu ganhei 3 quilos comendo a mesma quantidade que me fez perder 10? Só que agora, quantas caixinhas de músculo você tinha nesse nosso exemplo? Você tinha 19, não é? Só que você perdeu 8. Então você passou a ter 11. Concorda comigo que ficou mais fácil você engordar? Porque você diminuiu a capacidade que você tinha de estocar comida em forma de energia. Então por que a dieta restritiva não funciona? Além de todo o processo bioquímico simplificado que a gente falou no episódio anterior, ninguém consegue manter dieta restritiva por muito tempo. Sempre que você faz uma dieta muito restritiva, o principal que você perde é músculo. E sempre que você perde muito músculo, você tem que comer menos para se manter magro. Esse é um dos motivos porque uma dieta restritiva tem que ter começo, meio e fim. Não é saudável você se manter sempre numa dieta que restringe demais as suas calorias. A ideia é, se você for restringir, estabeleça ali uma meta, por exemplo, né, de perder X quilos em 2 meses. Só que seja razoável, né? Não inventa de meter o louco e achar que vai perder 30 quilos em 2 meses. Não é assim, tá? Então, pega, por exemplo, perder, 7 quilos em 2 meses. Você não tem muito sofrimento, não tem tanta agressão ao corpo e à sua mente, aí beleza. Tu faz lá essa dieta por 2 meses, atingiu o objetivo, entra numa dieta de manutenção desse peso perdido. Para finalizar esse processo. Porque assim, é relativamente fácil você reganhar o que foi perdido. Vide inúmeros casos relatados e também estudados em pesquisas científicas de gente que perdeu, 20 quilos num programa de emagrecimento e cerca de 3, 4, 5 meses depois, não só reganhou os 20 quilos, como também alguns quilos a mais nessa brincadeira. Isso tem evidências, inclusive mais fortes, em gente que fez bariátrica. E outro ponto que faz as caixinhas encherem muito rápido é que tem praticamente 2 maneiras de você estocar comida depois de fazer uma grande refeição. A primeira delas é enchendo essas caixinhas de uma forma muito rápida. É como se você pegasse uma garrafa e botasse ela embaixo de uma torneira e abrisse a torneira toda. O que vai acontecer? Vai encher rápido, vai transbordar. Você tem que encher essa garrafa, né, essas caixinhas do nosso exemplo, devagar, aos poucos. Aí você pode estar se perguntando, como que faz para você encher aos poucos? Primeira coisa, é interessante você fracionar as refeições. Porque se você fraciona as refeições, você não come tanta quantidade de comida em poucas refeições. Fica mais fácil de você conseguir administrar a velocidade que você vai encher essas caixinhas. A segunda coisa é você controlar o que a gente chama de índice/carga glicêmica. E como é que você controla isso? Comendo proteína? A proteína que você come junto com as refeições, ela vai controlar como você vai encher essas caixinhas, se é muito rápido ou muito devagar. Proteína, claro, eu falei aqui, né, mas também a quantidade da refeição de carboidrato que você está comendo junto. Vamos para um exemplo. Imagina que o teu café da manhã é pão com manteiga e queijo, que, convenhamos, é o café da manhã de muita gente. O queijo é proteína? É, só que é uma proteína que tem não tem uma quantidade muito boa para controlar o índice/carga glicêmica, tem bastante gordura ali junto. E aí você acaba enchendo muito rápido.
Aí se você faz pão com manteiga e queijo, mas coloca ovo, ó quem tá aí. O ovo, proteína de mais alta qualidade. Você acaba enchendo a tua caixinha mais devagar. Imagina, por exemplo, também que você vai no restaurante e você pede um risoto. Porra, risoto, tá lá, massa, carboidrato, parada toda ali, vai encher as caixinhas muito rápido. Só que se você pede um risoto com peito de frango, ou com salmão, com alguma carne, você enche mais devagar. Então, tudo isso é a simplificação mais próxima de toda a fisiologia que todos deveriam entender, mesmo sem ser da área da saúde. De novo, aos colegas de profissão que estiverem ouvindo, entenda que eu coloquei tudo numa linguagem mastigada, mais simples, porque senão isso aqui viraria uma aula de faculdade. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é aproximar as pessoas da ciência e a ciência das pessoas. Dito isso, você percebe que é perfeitamente possível emagrecer só sentado no sofá, controlando apenas a comida? Por exemplo, se você pegar paciente hospitalizado, eles perdem muito peso simplesmente restringindo calorias. E geralmente é porque eles não se alimentam direito no hospital, o que é péssimo. Só que eu acho que não é esse tipo de perda de peso que você quer, né? Você quer emagrecer com saúde, com vigor, sem perder músculo. E esse é um dos motivos para você, inclusive, desencanar da balança, por exemplo. Porque a balança te engana muito. Não fique se pesando o tempo todo porque não vai adiantar nada. Principalmente depois de um dia que você sabe que não fez tudo o que precisava. Isso só vai te trazer angústia e te fazer pensar em desistir. Você já deve ter problemas demais. Não complique as coisas ainda mais para você. Larga a mão da balança. E apesar de toda essa introdução com componente de balança energética, da analogia que eu fiz, você precisa entender também que a quantidade de gordura que você vai ou não perder depende boa parte da quantidade de eu mereço que você diz para você mesmo. Nem tudo que a gente quer é coerente e nem tudo que a gente quer faz sentido para o teu objetivo. Por exemplo, aquele potão de sorvete com calda de chocolate e farofa de amendoim que você quer hoje, acho que ele é um pouco incompatível, né, com o corpo que você quer alcançar, não acha? Então, aquele velho conceito do senso comum de aproveitar a vida, que praticamente significa satisfazer todas as vontades que surgem, infelizmente não é compatível com uma vida saudável. Não tem jeito. Porque, infelizmente, a gente não é capaz de manipular as leis da física, da termodinâmica ao nosso bel prazer. Então, as calorias de um potão de sorvete vão continuar sendo as mesmas, mesmo que você esteja comendo porque o teu dia foi uma bosta. Então, sempre que você recorre a uma comida como solução de algum problema emocional, além de não resolver o seu problema, ainda cria novos. Só que para não ficar um episódio bad vibes, né, vamos lá, né, tem que dar alguma coisa, né? Vamos para algumas informações para tentar deixar o teu processo mais claro e mais leve na tua cabeça. Primeiro, como eu falei antes, larga a mão da balança. Não porque ela é ruim, é claro que ela é importante. Só que você não vai saber interpretar o que ela está dizendo. Você não sabe se a perda de peso foi água, foi músculo, foi massa óssea, foi gordura, foi cocô. Enfim, para você ver, um número mais baixo ou mais alto na balança pode significar muita coisa. Teu intestino está preso ou solto demais, você pode ter bebido pouca água, pode ter consumido sódio demais no dia, você comeu menos ou mais carboidrato no dia, você pode estar com gases, e por aí vai, tem uma infinidade de motivos. Então, ao invés de olhar só para a balança, se olha no espelho, veja como as roupas folgam, olha para como você se sente no dia, está mais disposto e por aí vai. Olha o tanto de coisa boa que você tem tentado fazer por você mesmo. Segundo, vai na manha. Não tente coisas extremas de uma vez. Até porque dificilmente alguém que vai de 0 a 100 muito rápido é capaz de sustentar isso por muito tempo. Dificilmente. Tá? Então, a manha é, cria metas que se adaptem à sua realidade. Não fica tentando criar uma nova rotina super idealizada do nada, porque as chances de desistir são muito altas. Então não adianta colocar assim, não, agora eu vou acordar 5h30 da manhã para tomar um café da manhã e no meio da manhã eu vou tomar um iogurte com frutas e aveia. Cara, se você não tem costume de acordar às 5h30 da manhã, não adianta. Não vai por essa, não vai por essa, tá? Terceiro, não seja autoindulgente.
Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem imprevistos, todo mundo tem várias coisas para tratar da vida. E é importante reconhecer isso. Só que a gente também precisa entender que diante dos nossos problemas, a comida não é a solução. Se você foi chifrado, tomar um potão de sorvete não vai fazer sumir o seu chifre. Se você levou um esporro no trabalho, comer um bolo inteiro não vai fazer o teu trabalho melhorar. Se você foi mal numa prova da faculdade, definitivamente se empanturrar de doce não vai te fazer ser aprovado. Tudo isso vai te atrapalhar. Tá? Quarto ponto, mantenha geladeiras e armários somente com as coisas que você tem que comer. Não compre porcarias para deixar em casa só porque às vezes eu quero um petisco. E mesmo se você for comprar, não deixe à vista no balcão. Deixe o acesso dificultado, coloca lá na despensa, dentro de algum armário, no fundo da prateleira, ou algum lugar que não salte à vista. Senão, toda vez que você passar pela cozinha, você vai ver essas besteiras e vai querer pegar. E quinto e último ponto, aposte mais em comida de verdade e menos nos ditos ultra-alimentos mega funcionais quânticos. Tá? Não importa quanto desses alimentos você come, você coloque na sua comida, no fim das contas o excesso de calorias vai do mesmo jeito ditar a regra. Então, por exemplo, cúrcuma, né, que é um super alimento que todo mundo fica falando direto. Se você for polvilhar cúrcuma numa lasanha 4 queijos com bacon, ainda vai ser uma lasanha muito gordurosa, mas com um pozinho amarelo em cima. A cúrcuma não vai fazer milagre. Calorias continuam importando, mesmo que venha de alguma receita fit ou que alguma blogueira tenha falado, e você precisa prestar atenção nisso. Só que acima das calorias, você tem que prestar atenção também no teu comportamento. As tuas escolhas alimentares, os teus hábitos, seu sono, seu ambiente, tudo isso influencia na alimentação, no teu sono e na tua atividade física. A questão é que no fim do dia, você não pode se esquecer que você ainda precisa se atentar para o quanto e como você se alimenta se você quiser emagrecer de verdade. E eu sei que tudo isso que eu falei não é tão interessante nem tão apelativo quanto chegar alguém aqui e falar que você precisa eliminar toxinas, que você precisa desinflamar, que você precisa alinhar os chakras e se conectar com o teu interior. Eu sei que não é apelativo com isso, só que é a verdade. Então, eu espero que esse episódio duplo te ajude a entender melhor o emagrecimento e, sobretudo, entender melhor você mesmo e que você consiga tomar decisões mais acertadas com o objetivo de emagrecer, caso seja esse o teu caso. E se não, manda esse episódio duplo para alguém que você conhece, que esteja nessa caminhada, e vamos encerrar esse episódio de hoje. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firulas, sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, mande mensagem no Instagram @profbaeta ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.